dia, Edu. Tudo bem? Tudo Transmissão tá boa? bem? Tô te vendo super bem, tô te ouvindo super bem também. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente pede o pessoal dar feedback. A gente já soltou a informação. Deve entrar o pessoal às 9 horas, são 5 para as 4. Mas olha, vamos tomar café. Você não imagina que eu fiquei preparando amanhã todo esse café para fazer essa cena, tá? Ah, tá, que ótimo. Ai, ai. Bom. Tá bom. O pessoal que está entrando, já de costume a gente fazer o microfone em silêncio. A gente pretende trocar uma ideia, eu e o Edu, e depois nós vamos abrir aí para perguntas, quem quiser eventualmente fazer alguma colocação, ok? Edu, eu vi que você compartilha a tela, você tem alguma coisa que você vai querer Não, apresentar? a princípio não. Você Eu fez? fiz uma lição de Não, eu também, tá. com os insights. A minha lição de Ah, casa tá tá aqui bom. também, entendeu? Então, os Mas modelos, como a gente faz na padaria, você escreve é, mais em papel. Dessa vez eu adotei o teu método, né? eu deixei uns slides se precisar, né? Mas assim, se precisar mostrar alguma coisa, são slides sínteses, mas eu acho que acho que a ideia hoje é a gente poder, como a gente já conversou, partir direto para o tema, sabe? E falar das quatro palavras aí que a gente trouxe Escolheu, né? para compartilhar com as pessoas e, né, e ouvir como é que as pessoas realmente estão lidando com esse trabalho, né? A essência realmente a gente, nessas 3 semanas, nós falamos muito sobre o agora, né? Como é que a gente lida o agora? E nesse café a gente resolveu falar um pouquinho sobre o pós, né? O Covid, o que vai ser, como é que a gente se prepara hoje para poder gerar valor contínuo, entregar valor contínuo para os nossos clientes no futuro, né? Sim, é isso. E aí a gente organizou 4 palavras: aprendizagem, consistência, inovação e continuidade. E aí... Tem uma coisa interessante, Edu, que nesse exercício, normalmente a gente vai conversando, o pessoal conhecer um pouco a dinâmica do Café Insight, normalmente nós vamos conversando, põe um macro tema na conversa, normalmente tem um convidado, esse macro tema nós vamos trocando ideias entre nós e no final a gente pede que cada um dê um insight do que foi o bate-papo. Normalmente os papos são aí de 40 minutos, no máximo 1 hora, né? E a gente tem feito essa coletânea aí de insights. O interessante é que, por conta do online, a gente tem que reaprender algumas coisas. Daqui a pouco a gente fala sobre novos aprendizados. Mas eu percebi que eu me coloquei numa condição de pensar em insights antes dessa vez. Ao invés de trocar ideia e já elaborar insights a partir da conversa, houve um processo, para mim, pelo menos, de pensar no assunto. A gente vem falando dessas palavras desde a semana passada e várias coisas vêm ebulindo. E assim, eu me peguei hoje fazendo os insights. Já, quer dizer, de repente, a gente está nesse modelo online com os insights já meio pré-prontos, né? Por conta justamente dessa reflexão, desse processo de reflexão. Acho que você sabe que ontem eu estava assistindo uma série, um documentário na Netflix, né, que eu achei maravilhoso, e o personagem, ele tinha uma mente que eu vou chamar de mente ambidestra, né? Assim, ele se preparava muito para fazer uma apresentação, né? E, ao mesmo tempo, ao longo da carreira dele, ele foi gostando cada vez mais dos momentos incertos, né? Que ele chegou a perceber que eram os momentos incertos, era na turbulência, era na crise que ele percebia que a mente dele
trabalhava mais, né? Ele contava mais com a originalidade, com insights, com ideias, a partir, né, dos momentos presentes, reais, né? E eu acho que, no fundo, esse é a nosso trabalho com o Café Insights, né? A gente se prepara antes e a gente também tem os insights durante, né? E eu acho que nós vamos ter os insights com os amigos, né? Os amigos que estão aqui e que vão, de uma certa forma, trocar, compartilhar informações sobre o tema central. Mas eu tô que nem você, eu já fiz uns insights, eu já me preparei, né? Mas também estou super aberto assim para ouvir, né? Eu acho que tem uma questão, essa semana me pegou muito, né? Que foi a diferença do tempo Cronos e a diferença do tempo Kairos, né? Isso me pegou tanto, né? Eu sempre lidei com o Kairos porque a Entusiasmos nasceu no Kairos, né? Para quem não conhece, né? O Cronos é o deus do tempo cronológico, né? E o Kairos, na mitologia, é um moleque com topete vermelho, assim, laranjado, né? E ele é muito rápido, então se diz que quem pega Kairos pega a oportunidade, né? Então, a oportunidade que está... E essa semana foi muito importante para mim isso, assim, que eu percebi o quanto esse movimento, né? Que é o movimento da crise, é o movimento que a gente tem vivido, o quanto é importante a gente conseguir estar centrado para, em vez de ficar olhando só para os desesperos, olhar para essas pequenas oportunidades, esses pequenos sinais, né? E eu vou parar, porque senão a gente já começa... Segura um pouco então, porque são exatamente 9 horas e como você está gravando, depois a gente vai disponibilizar isso no site, caféinsight.com.br. Então vamos fazer a nossa abertura tradicional. Vamos. Tá bom? Você quer fazer? Eu abro, você abre. Faz você, pode fazer. Tá bom, então. Vamos lá, olha, forçando 9 horas da manhã, primeiro Café Insight online. Esse é o Café Insight número 51. E dessa vez nós temos um monte de gente como convidados que estarão assistindo o nosso bate-papo. Eu e Edu, nós temos essa iniciativa e nós gostaríamos de começar, e o Edu já estava no meio do bate-papo, a gente nunca controla isso com tanto rigor, né, Edu? Mas a gente está falando, a gente escolheu 4 palavras, eu acho que elas vão pautar esse nosso bate-papo, então vamos tentar ser bastante disciplinados e trazer um pouco de conteúdo para você que está nos assistindo, tá bom? Se você tem um amigo que quiser convidar, convida ele, tem aí a senha. Dessa vez o Zoom colocou senha para todas as sessões que são abertas, é um procedimento que ele adotou recentemente, então a gente avisou todo mundo que se inscreveu através daquele formulário, tentamos mandar a informação com a senha, mas estamos agora aqui todos reunidos e eu tenho percebido que bastante gente está entrando. Então, seja bem-vindo ao Café Insight, e esse é um Café Insight significativo, porque ele é o primeiro Café Insight que nós estamos fazendo esse ano, é o de número 51, que pode fazer qualquer analogia a boas ideias, e eu acho que é legal a gente falar de boas ideias mesmo, mas eu queria puxar já o assunto sobre aprendizagem. Nós escolhemos 4 palavras, tá, pessoal? A primeira palavra é aprendizagem, a segunda está muito conectada a ela, que é inovação. As outras 2 palavras que nós escolhemos foram continuidade e consistência. Então, nós vamos trocar um pouco de ideias sobre essas pautas, até para a gente ter um pouco de organização nesse nosso bate-papo. E eu queria puxar, você começou a falar aí do tempo, falando um pouco da percepção de tempo, e essa questão de isolamento bagunça um pouco a nossa ideia do que é tempo. A gente olha, eu estou aqui olhando a minha varanda e eu sempre percebo e parece que nós estamos num grande domingão, ou seja, todo dia é domingo à tarde. Está meio esquisitão. Então a gente perde um pouco a noção de tempo, de horário, né? Mas vamos falar um pouquinho dos aprendizados, Lu. Como que está para você aí? Primeiro que eu sei que você está num ambiente mais silencioso. Ficou mais silencioso aí na tua casa, né? Não, mudou demais. Para quem não sabe, eu moro perto do aeroporto de Congonhas. Literalmente o perto do barulho aeroporto. o avião sobe e desce aqui e de 5 em 5 minutos. E essa é uma mudança, né? Uma estranheza, que eu estou num silêncio e você passa a ouvir os passarinhos, está cheio de passarinho aqui, né? Mas a sensação de silêncio é maravilhosa, até porque eu gosto de silêncio, né?
Uhum. Então, nesse sentido, eu estou muito bem, tá bom? Mas deixa eu trazer aqui uma primeira questão sobre o aprendizado, que na verdade esse é Uhum. um dos insights que aprendizado é um tema da minha, posso dizer, da minha vida, da minha, do no, é o insumo principal, né? É um dos produtos que a gente entrega na aprendizagem. Sim. Mas só retomar uma questão que eu não sei se todo mundo pegou, né? A gente resolveu fazer esse Café Insights justamente para tentar dar um foco não no que está acontecendo agora, né? Acho que se a gente pode pensar numa jornada de crise, né? Existe um modelo de um cara de Harvard muito legal chamado Mike Beer, né, onde ele fala assim que todos nós passamos diante da crise, nós passamos por 4 fases, né? Tem uma fase do choque, tipo, não é possível que isso está acontecendo, né? Então, não sei o que fazer. É nesse choque Quase que uma negação. você ainda não. No choque é o não é possível que eu vou ter que ir para casa, não é possível que o vírus chegou, não é possível. Né? Então você tem uma espécie de congelamento daquilo que está acontecendo, segundo Mike Bierce, seguido de uma negação. Né? A negação é, não, eu não vou participar disso, não, eu vou sair na rua, não vai acontecer comigo, eu vou ficar aqui no meio, na minha, daqui a 15 dias o corona vai passar e aí a vida vai seguir em frente, né? Uhum. Fala assim. Aí Não, falando das pequenas rebeldias que a gente se permite, né? Das pequenas rebeldias. Aí a terceira fase é o que a gente chama de a fase da aceitação. Tipo, cara, é isso mesmo, né? Eu tô em casa, eu tô no home office, o bicho tá pegando lá, eu tenho que sair de máscara, eu tenho que me organizar, a minha empresa fechou, eu vou ter que demitir funcionários, né? É a aceitação daquilo que está acontecendo. E uma quarta fase que a gente chama da resiliência estratégica, o que o Mike Beer chama de uma adaptação efetiva, né? Ou seja, o que você faz agora a partir do que está acontecendo. Então, quando nós conversamos, eu e o Si, claro, nós estamos todos no mesmo barco, então nós estamos há praticamente 3 semanas no tipo, e agora o que eu faço? Né? E nessa nosso bate-papo a gente sentiu uma preocupação de tentar expandir o horizonte de tempo para que a gente possa planejar algumas questões específicas para dar a própria continuidade, que é uma das palavras, né, Ciro? A continuidade, a perpetuidade, porque conversei com uma amiga ontem e ela usou uma frase que eu achei genial, né, assim, ela falou que a grande ansiedade das pessoas é porque elas têm a percepção, a ilusão, a interpretação de que o fim está próximo. Aí eu falei, opa, olha que interessante isso, né? Que a finitude se aproxima. Eu achei genial isso. Né? E aí gera o nosso piti, e aí gera a nossa dificuldade, e aí gera, então, entrando no assunto aqui rapidinho, gera a nossa questão da aprendizagem. E aí, sendo bem sintético, eu combinei com o Sidney que a gente ia tentar ser claro, conciso e conclusivo, né? Ser bem sintético. Então, a minha contribuição a minha reflexão em questão da aprendizagem é o seguinte, é que o estudo que eu desenvolvi mostrou que, né, nós temos 3 tipos de aprendizagem. A aprendizagem declaratória, né? Então, eu vou lá e aprendo sobre o vírus. O vírus é isso e aquilo. Declara tudo que eu posso declarar depois, tá? Que é essência da cultura educacional. Transmitir informação, transmitir informação. Você tem a aprendizagem, a segunda aprendizagem, que é a aprendizagem procedural, que é a aprendizagem de procedimentos. Tipo, ok, como eu faço agora? Né? Então, se a aprendizagem declaratória, a gente pode ficar pensando no que, no porquê, na ideia, que é incrível, mas marcando que a nossa cultura educacional gosta de transmitir informação. Você vai para uma segunda qualidade de aprendizagem, que é a aprendizagem procedural, que é onde você diz, ok, como eu saio dessa? O que eu vou fazer para impactar positivamente a minha vida? Que produto eu vou construir? Que serviço eu vou entregar? Que experiência eu preciso produzir? Produção, né? Essa é a segunda. E a terceira aprendizagem é o que a gente chama de aprendizagem validada. Né? O Chris Rice fala muito isso
no conceito de Lean Startup. E eu uso aprendizagem validada e viável. Então, eu ponho essas duas palavras na terceira. Por quê? Porque isso dá uma consistência sistêmica na aprendizagem. E o que eu quero dizer em relação a isso? Uma coisa o que a gente tem visto nesses 21 dias, né? A maioria das pessoas, nesse exato momento, ela está consumindo uma quantidade enorme de informação. Muitas. Todos nós estamos vivendo isso. Então, se eu não estou dando conta, eu estou consumindo uma quantidade enorme de informação sem uma curadoria daquilo que é importante para mim agora. Por quê? Porque se eu separo as 3 aprendizagens, eu fico preso no declaratório e não consigo transformar essa quantidade de informação em algo que seja extremamente relevante. Então, aqui vai uma dica para você. Se você está com papel na mão, você sempre anota os insights, né? A partir de agora, faça o seguinte. Se você está com papel na mão, passa uma vertical e do seu lado esquerdo, você escreve todos os insights. Legal, bacana, vai ter todos os insights. Do seu lado direito, é a grande dica da aprendizagem procedural. Todos esses insights que você tiver no lado esquerdo, você precisa fazer uma transformação disso em tarefas ou atividades que você vai realizar hoje. Então, é como se eu dissesse assim, não basta só ouvir, né? O Edu falou sobre aprendizagem. Do lado direito, eu vou botar como é que o que eu tenho que fazer hoje para melhorar a minha aprendizagem? O que eu vou fazer, que produto eu vou desenvolver para impactar o meu cliente? Então, a síntese que eu vou para a Jace é o seguinte, dessa enormidade de conteúdo que eu tenho, eu preciso fazer uma curadoria. Eu preciso filtrar essas informações. E como é que eu filtro essas informações? Tendo um projeto, tendo um MVP. Um produto mínimo viável. Eu preciso transformar o conhecimento num projeto mínimo viável para que eu possa testar isso com o meu cliente. E conversando com todo mundo, o que eu percebo com os meus clientes é que todo mundo, para finalizar, diante da crise, as pessoas ficaram muito tempo consumindo informação, brigando na internet, trazendo, anotando. Eu tenho certeza que já está no 7º caderno nesses 21 dias, porém, não criou um produto, um serviço, uma experiência, um teste inovador para poder fazer a aprendizagem validada, ou seja, para poder levar para o cliente e falar assim, tá vendo esse produto aqui, ó? Tá vendo esse pequeno história? Você compraria? Você deseja? Então, a distância entre aqueles inovadores que estão aproveitando a crise para gerar valor e aqueles que estão elaborando informações é que ele não ficou no aprendizado declaratório. Ele pegou aquele aprendizado e botou num produto e ele levou esse produto imediatamente para o cliente. Então, a minha dica para eu finalizar é faça uma engenharia reversa no seu pensamento, que é o que acontece. Em vez de ficar muito tempo pegando informação, vá até o cliente, descobre as necessidades dele, volta para o procedural para tentar fazer alguma coisa, e aí, se você não tiver informação, aí você busca conteúdo focado nisso. Então, você faz um trabalho inverso. E, ao fazer esse trabalho inverso, você aprende mais rápido, mais consistente, porque você está no campo aprendendo com o cliente aquilo que é imediatamente relevante para ele. Tá bom? Sim, era isso que eu queria sintetizar. Que eu gosto muito. Você sabe que eu gosto muito dessas 3 etapas. Eu até utilizo na minha versão para mentoria, que eu falo da primeira base, que é a instrução, a segunda base, que é a construção da competência, e a terceira fase, que é a fase da maturidade, ou seja, todo o aprendizado ele passa por 3 fases e a gente tem que sair um pouco dessa primeira fase que é muito declaratória, tem muita informação e as pessoas ficam passeando nelas. Agora, eu queria complementar ainda no tema aprendizado algumas coisas, algumas reflexões que eu fiz hoje. Primeiro, todo processo de aprendizado ele parte de um desapego. Se você não se desapegar,
o aprendizado não flui, a gente não consegue desenvolver novos hábitos. Então, eu anotei aqui que a gente está imerso numa série de hábitos e de comportamentos por conta da dinâmica que o mundo estava até então. Nessas últimas 3 semanas, o que a gente acabou percebendo é que alguns desses hábitos, desses comportamentos, talvez não façam mais sentido daqui para frente. Até porque a gente experimentou o novo, experimentou uma coisa nova e já estamos fazendo gancho para o próximo tema, que é a inovação. Mas o desapego é um exercício complexo da gente fazer, porque a gente gosta de manter as coisas. Então, sempre que me falam a palavra aprendizado, eu consigo conectar, e para mim é muito forte a conexão com a palavra desapego. E o desapego, ele só tem um elemento que ajuda a gente a desapegar: a consciência, a gente perceber o novo significado. Então, nós estamos diante de uma nova realidade, onde a gente está percebendo hábitos novos. Algumas pessoas estão experimentando, por exemplo, a conversa online, todo esse código online, de entrar numa conversa, ter um código, uma nova linguagem sendo desenvolvida. Tudo isso são aprendizados que nós estamos tendo e que provavelmente, depois que passar todo esse momento que nós estamos vivendo, isso vai ficar. Então, eu já estou antevendo que no futuro nós faremos mais reuniões online. É muito provável que a gente exercite isso de uma maneira mais intensa do que fazia antes, porque parece que antes a reunião online era só uma questão de conveniência. E, de repente, a gente, por conta das circunstâncias, está descobrindo que não é só conveniência, que dá para fluir. O que acontece é que exige de mim e exige do meu interlocutor mais concentração, mais foco, exige algumas outras competências que a gente tinha, era recomendado que a gente fizesse isso. Sabe aquela história de tem reuniões que podiam ser apenas um e-mail, tem e-mails que podiam ser apenas um recado, e tinham coisas que não deviam ter acontecido? Então, de repente, agora, a gente descobre que não dá para entrar numa reunião, por exemplo, online, sem se preparar antes. E isso é bom. Esse aprendizado, eu tenho recomendado que as pessoas retenham esse aprendizado. E tem um outro aprendizado acontecendo, e ele vai somar ao que você falou no início. É muita informação. De um modo geral, uma vez eu ouvi o Cortella falando uma frase que nós, por algum motivo, a gente decidiu aprender por memória. Ou seja, eu vou abastecendo a cabeça de informação e vou pondo na memória. E eu acabo assumindo que eu sei algo porque está na minha memória. E isso já é meio falso hoje em dia, justamente porque a gente tem tanta informação que é impossível deixar toda na memória, e nós temos hoje instrumentos que são memórias auxiliares. O smartphone é uma memória auxiliar, o Google e etc. Então, a gente tem que aprender novamente como aprender. E o aprender não está apenas no fato de enfiar coisas na cabeça, e sim atribuir significado, atribuir comportamentos a partir das informações. E aí entra no segunda etapa sua, porque ter a informação é o declaratório que você comentou. Eu estou sabendo que na China, eu estou sabendo que lá na... Tá bom, a gente está sabendo um monte de coisa, mas você está sabendo ou de fato você está fazendo algo com isso? Passar para as outras duas etapas é fundamental e a gente precisa sedimentar esse processo. Então, uma coisa que eu tenho orientado todo mundo que conversa comigo é: preste atenção, não se distraia, porque tem muita coisa significativa acontecendo. Então, nesse momento, meu primeiro insight é esse, quer dizer, a gente não se distrair. O momento agora é da gente manter a atenção, não ficar abastecendo a cabeça de informação, mas prestar atenção na informação e dar significado para ela. Perfeito? Eu acho que... Estamos disciplinados, quase. Estou tentando manter a disciplina no horário aqui, tá bom, Dô? Tá, não, perfeito. Não, eu só queria corroborar com você. Agora, eu li eu estudo resiliência há muito tempo e li uma das últimas matérias mostrando que agora, no coronavírus, 50% das pessoas, 58% das pessoas estão distraídas, né? Que é o que você falou muito bem. As pessoas estão distraídas e 70% das pessoas
tem as suas competências diminuídas ou desinstaladas. Eu acho isso assim fundamental a gente entender. Não sei se você tem percebido isso. Da comida que você pede, desde o trabalho que você pede para alguém, você fala assim, pô, mas por que esse cara errou isso agora? Né? Assim, era tão simples de se fazer, era tão, ele não é uma coisa nova, ele não está aprendendo a fazer a vacina, ele tinha que entregar o paper dele, e aí você começa a perceber que nessa intensidade de trabalho, esse elemento, o elemento da distração e o elemento da incompetência ou de uma competência desinstalada, ele está virando um fenômeno para a maioria das pessoas. Então, acho que o bom trabalho, tanto de aprendizagem com inovação, eu acho que é você realmente ser um curador do conhecimento. É difícil inverter isso, porque a gente sempre gostou do aprendizado declaratório, mas eu tenho várias brigas com os meus amigos consultores por causa disso, né? Porque se você tem um projeto para entregar, o seu projeto fica extremamente mais consistente e ele starta o seu trabalho de curadoria. Então, aí você refina o trabalho. Agora, se você não tem um projeto para fazer na crise, se você não tem nada para entregar, se você não tem nada para qualificar na crise, provavelmente você vai ficar lá, o que a gente chama do crítico de poltrona, consumindo informação e brincando dentro da sua mente qual é a certa, qual é a errada, brincando de polarizar. Enquanto isso, né, se me permite só um slide, eu volto, tá? Enquanto isso, né, porque olha, eu já vou até para a questão da inovação, né? Dá uma olhada nesse slide. Isso aqui é o que eu tenho visto todo santo dia, né? Sim. Então, essa é a diferença de quem está aprendendo com um projeto. Sprint Project é um projeto que você faz, é uma terminologia que a gente tem no Ágil, que é um projeto que você faz onde você tem um determinado tempo. O tempo normalmente é de 15 ou de 30 dias. Então, era como se você dissesse assim, ok, o que eu vou fazer agora nesse Covid agora, né? Passaram-se 20 dias, certo? Então, a pergunta é, que projeto que eu vou fazer? Eu vou construir um curso online ou vou construir uma plataforma de e-commerce para vender o meu trabalho? O que eu preciso fazer? Tudo que eu preciso fazer que vai gerar valor ou vai gerar uma inovação, ele pode ser feito, tá certo? Não é a única, ele pode ser feito, pode ser inovado no que a gente chama no estilo startup. Olha como a aprendizagem é importante, né? Então, aqui está em mês, né? Mas a gente poderia até pensar em semana em função da agência. Mas assim, hoje eu tive uma ideia. Lembra que eu disse para vocês? Você teve um monte de insight aí, né? No lado esquerdo. No lado direito, transforma ele numa atividade, numa tarefa, num projeto, num MVP. Por quê? Porque amanhã você vai trabalhar nesse projeto, você vai fazer um protótipo para mostrar para os seus clientes, você vai validar com seus clientes e, no caso, aqui, né, em 4 meses ou em 4 semanas, ou eu fui para Israel, os caras faziam esta sequência em 5 dias. Né? Então, vai muito na questão do timing. Se eu não tiver um aprendizado procedural e validado, eu fico embaixo na aparência startup, que é o que o Sidney acabou de falar. Então, distraído, sem disciplina, sem olhar para o timing. Então, eu conheço vários, e eu vou falar dos meus amigos, né, e clientes. O cara teve uma ideia hoje, no mês seguinte, você fala, e aí, como é que tá? Ah, não, a ideia tá lá. Aí 2 meses depois, como é que tá? Não, a ideia tá. E aí você percebe que o cara não avança da ideia para um projeto, para o protótipo. Protótipo aqui, ó, é aprendizado procedural, ou seja, você fez alguma coisa com o conhecimento que você absorveu e o aprendizado validado está aqui na validação e, obviamente, na viabilização. Quer dizer, você começou a ganhar dinheiro com isso. Esta é a diferença que eu tenho visto essa semana, esses 15 dias, entre... eu falo que a tragédia foi no dia 13 de março, né? No dia 13 de março era uma sexta-feira. Essa é a diferença entre, na segunda-feira, um grupo de empreendedores já fizeram um produto para disponibilizar e um outro grupo de empreendedores que, passados 20 dias, ainda estão, né, lançando a sua ideia, pensando em como gerar e produzir essa ideia. Então, a minha síntese aqui é:
quando você pensar em aprendizado, não é só se eu sei muito, mas é se eu estou realizando melhor e se o que eu estou fazendo realmente está gerando valor para os meus clientes, para os meus amigos, tá? Para os meus Aí, Judo, aí parceiros, né? entra uma questão que é justamente sobre a inovação que a gente tem falado, essa capacidade de inovar, que a palavra inovação está muito na moda. As pessoas falam, tem que inovar, tem que inovar. E às vezes a gente fica meio solto e perdido com relação a isso, porque para a gente inovar tem um componente primeiro, que é a experimentação. E aí a gente tem um outro componente. Eu não gosto de desperdiçar esforço experimentando que não vai dar um resultado. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de abrir mão daquilo que não deu certo, abrir mão rápido. Uma das características que a gente mais observa nas startups é a questão de fez, deu errado, faz outra coisa, deu aquela errada, abandona aquilo, deu errado. Não ficar muito tempo elaborando o porquê que deu errado, não chegou no resultado. Quando a gente fala de inovação, a gente tem que ir um pouco mais direto ao ponto. Você uma vez falou aquela palavra chutzpah, que eu estou tentando escrever ela, depois escreve aqui para o pessoal buscar. Escreva. O chutzpah, ontem a gente estava procurando essa palavra, que é o direto ao ponto. A questão da inovação, ela pede experimentação, ela pede ação mais do que apenas planejamento, mais do que apenas declaração, né? E ela pede um pouco mais de objetividade e de foco. Uma das percepções que eu tenho recentemente é que as pessoas estão perdendo o foco com muita facilidade. Eventualmente chega uma notificação que altera completamente a direção que a pessoa estava indo. Ela se distrai, ela vai numa direção, ela estava fazendo uma coisa, abandona aquilo que ela estava fazendo. Não é que ela desapega, ela abandona aquilo, começa a dar atenção para outra coisa, depois tenta retomar aquilo, e esse processo ele não é produtivo. Não adianta você falar que você quer inovar quando você começa as coisas e abandona, porque esse processo de abandonar ele não te traz, primeiro, não te traz o aprendizado, também não te traz uma nova decisão. Então, uma das percepções que eu tenho visto, assim, uma das fragilidades quando a gente fala de inovação, é que tem muita iniciativa, muita gente querendo fazer coisa diferente. Eu percebi esse movimento quando as pessoas deram um vislumbre do que estava para vir, que é essa coisa que falou dia 13, né, que foi inclusive 13, sexta-feira 13, né, a nossa quarentena começar, todo mundo vislumbrou rapidamente a encrenca que isso ia dar para o país inteiro, né? E aí teve gente realmente que começou a pensar, tem que inovar. De repente, a inovação não era uma inovação, foi mais ou menos um movimento de massa. Agora todo mundo vai fazer online, não? Agora todo mundo vai fazer venda online. Assim, parece que todo mundo seguiu a onda de onde as pessoas estão indo. Ninguém parou para pensar no seu próprio negócio e falar, bom, o meu negócio comporta? Será que o meu negócio comporta uma alteração? O que eu posso inovar? Será que a inovação é inclusive em mim, no meu negócio? As pessoas precisam pensar que a inovação ela envolve risco, e ninguém gosta muito de estar nessa posição de fragilidade, de experimentação que dá insucesso. A gente gosta da ideia da inovação, gosta da ideia da experimentação, mas a gente odeia a ideia do fracasso. E aí as pessoas têm duas opções: ficar na plateia, criticando, como você comentou agora há pouco, ou arriscar. Só que para eu arriscar, eu preciso de novo abrir mão, porque vou fracassar. A gente vai acertar e vai errar. Nós estamos fazendo a nossa primeira experimentação do café online, né? Do café insight online. Tem aspectos positivos e tem aspectos que a gente está errando. E provavelmente a gente vai ter que extrair daqui um aprendizado para experimentar o modelo e, de repente, evoluir o modelo. Quem sabe fazer com convidados, não sei, Du. Então, é esse processo da experimentação contínua, do fracasso contínuo, que leva a uma nova experimentação. E a gente, às vezes, tem que começar a repensar nas ideias que eu já tive antes, e que talvez antes não fazia sentido nenhum, antes provavelmente era uma ideia que não funcionaria, e que talvez agora, nesse cenário que nós estamos, revisitar essa ideia antiga pode fazer todo sentido, porque o cenário mudou, a realidade mudou. Então não adianta dizer, não, eu já tentei isso antes, não funcionou.
será que no cenário novo não funcionaria? É esse movimento de experimentação contínua que eu queria puxar com a palavra inovação. Tá. Então, eu posso, acho que só para... Obrigado, adorei isso que você contou, Si. E aí, tentando juntar com as questões bem pragmáticas, né? Eu gosto de dizer que gestão da inovação, né? Porque eu acho que você falou como algo muito importante, né? Inovação, todo mundo fala inovação, mas assim, como é que eu faço a gestão dessa inovação? Então, o conceito que eu tenho é a gestão da inovação como um conjunto de geração de ideias, mais os testes e as validações, mais a observação do grau de desejabilidade ou do grau de compra dos clientes em relação aos meus testes, que vieram das minhas ideias e que, na verdade, vieram, né? Então, assim, se gestão da inovação é esse conjunto da gestão das ideias que eu tenho, da geração de quantidade de ideias, de levar isso para um teste, de prototipar e testar com os meus clientes, ver se eles validaram é uma coisa, tá bom? Ah, gostei, puxa, super legal. E ver se eles estão desejando o que você... Desejando aqui no sentido econômico mesmo, assim. O cara vai comprar o seu produto, né? Então, se você olhar essa cadeia sistêmica de inovação, você vai perceber o que eu posso fazer hoje, né? Como é que eu começo hoje? Porque você falou uma coisa muito legal, Se, que que a gente vê... Eu fui lá para Israel, nós dois fomos para o Vale do Silício juntos. Então, lá no Vale, por exemplo, em Israel também tem um mantra. O mantra é assim: R rápido, R barato e R com alto impacto. O que significa, né? Ou você pode trocar o R pelo teste. Então, teste rápido, teste barato, mas faça testes de altíssimo impacto. E o que significa teste de altíssimo impacto? É quando você vai a campo, se aproxima das necessidades singulares e contextuais do seu cliente. Então, você completa essa gestão da inovação para descobrir o que é realmente impacto com duas questões. A primeira, você tem que ter empatia, né? E empatia é uma palavra que também já está desgastando. Não é ir lá, faça o mapa da empatia, o que ele vê, o que ele sente, o que ele gosta, não sei o que lá. É isso, mas não precisa ser tão sistematizado. E a outra coisa fundamental para você ter impacto é você analisar a jornada, mapear a jornada da experiência do cliente. Porque quando você faz o mapeamento da jornada do cliente, que você está achando que ele precisa de um aspecto específico, você descobre uma série de oportunidades ali, né? Então, só para a gente deixar bem claro isso na inovação, porque agora você me trouxe vários insights mesmo. Mas assim, mais do que pensar em inovação, pense na gestão da sua inovação. Então, pensar na gestão da inovação, sempre que muita gente gosta de confundir criatividade e inovação, né? Então, quando você veio para mim e falou, eu sou altamente criativo, eu vou pensar, tá, legal, porque inovação é a criatividade que gerou nota fiscal. Eu acho que aí sim, entendeu? Se você tem uma criatividade que gerou nota fiscal, maravilha, vamos em frente. Mas a criatividade pela criatividade, que eu acho que agora também está em alta, e nada contra a criatividade, pelo amor de Deus. O que eu estou só tentando marcar aqui é que mais do que um atributo específico, você precisa cada vez mais, a gente vai falar em continuidade, a gente precisa cada vez mais pensar de forma sistêmica e pensar na cadeia produtiva. Então, quando você amanhã pensar em fazer a gestão da sua inovação, você vai dizer... como é que eu conheço melhor o meu cliente? Mapeamento, empatia e mapeamento da necessidade. 2, a partir do momento que eu conheci melhor, legal, eu vou ter ideias, vou buscar ideias. 3, eu vou testar essas ideias para ver se ele validou, fala, não, bacana, é isso que eu quero, é uma coisa. E 4, ele vai comprar, né? E aí a gente conversou essa semana sobre isso, eu tenho visto uma série de pessoas que, neste momento, eles estão atirando para tudo quanto é lado. Não sei se você tem visto esse desespero, né? Sim, eu tenho. 5 mil lives.
5.000 lives, 5.000 e-books, 5.000 coisas, 5.000... E eu falo, caramba, não tá... faltou pensar primeiro. Eu conheço um amigo, e posso dizer isso, né? Que assim, ele está lá correndo para fazer um curso dele, quer fazer um curso dele incrível. E eu falei, você testou a hipótese? Né? O que é testar a hipótese? Você está criando um curso sem saber se os clientes vão querer? Você está criando um curso da sua ideia, daquilo que você acha que é importante para eles, sem perguntar para eles, né? E aí acho que esse é o gancho para a questão da consistência e da continuidade, tá? Sim, porque o que a gente tem visto é o grande divisor de águas está sendo não faça nada que você acha que é incrível sem perguntar para o cliente se é incrível, entendeu? Você Eu entendeu? Porque gosto. senão você vai gastar um tempo, uma energia enorme e não perguntou para, vai demorar um mês para fazer um produto e não perguntou para ele se ele já fez. Eu falo, vou acabar, filho. Sim, eu sempre gosto de fazer isso. Cara, faz uma coisa pequena, por isso o MVP. E joga na mão do cliente para falar, e aí, o que você achou? Gostou? E daí você vai desenvolvendo, mas você já tem uma pequena garantia de que aquilo pode ser validado e que aquilo pode ser desejado. De novo a inversão. O que as pessoas estão fazendo? Atirando para tudo quanto é lado, fazendo 5.000 produtos e tentando vender esse produto para um cliente sem perguntar realmente se o cliente quer aquilo ou o que ele quer. Sim. São duas. Isso é uma pergunta importante. E outra coisa, a experimentação, ela não é uma licença para você viver em constante fracasso ou constante erro. E tem muita gente que fala, não, estou experimentando, fracassar faz parte. Sim, mas qualquer erro também tem consequência. Não adianta ficar errando por errar, como se isso aí fosse uma licença dada pelo nome da inovação. Tem uma coisa que eu queria entrar para, que é a consistência, mas um dos insights que me dá sempre quando eu falo da palavra inovação é aquela frase que vira e mexe a gente fala, já virou meme, e eu gosto dessa frase, que é: quando é que você fez alguma coisa, ou quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? Eu coloco essa frase com uma palavra a mais. Quando é que a última vez que você fez algo significativo pela primeira vez? Todos nós estamos diante de uma oportunidade de fazer algo pela primeira vez. Então, a experimentação, ela pede que a gente aprenda com o erro. O erro faz parte do processo, mas ela pede que a gente avance e aprenda com esse erro. E isso joga a gente para outra palavra, que é a palavra que eu, vira e mexe, tenho falado com você, porque as pessoas começam a pensar, tá, e o que vem depois disso? Ou quem que vai sobreviver depois disso? Uma das coisas que eu já percebi, eu já vi várias crises de várias naturezas, e sem fazer nenhum paralelo entre crises de antes ou depois, alguma coisa assim, uma coisa que eu percebi, existe uma constante em todo momento de crise. Sempre quem sobrevive melhor, quem se sai melhor depois de momentos de crise, são as pessoas que eram consistentes naquilo que estão fazendo. O mercado, ele abre oportunidade para todo mundo. De um modo geral, todos estão sujeitos ao mesmo sol de oportunidades. Acontece que tem gente que é mais superficial, tem gente que não olha bem o processo e quer aproveitar a onda do jeito que ela vem. E tem outras pessoas que dedicam um pouco mais de tempo, gastam um pouco mais de energia em ser um pouco mais consistente. Quando a gente vê passar a crise, o que sobrevive, ou o que de fato é relevante no mercado após as crises. Você vai perceber que após qualquer crise, quem ficou melhor é quem durante a crise ou até antes da crise era mais consistente. Então, o meu gancho da palavra consistente começa por uma dica. As pessoas estão muito boas, como a gente falou antes, em iniciar as coisas, mas começar pede também que você termine. Às vezes a gente não quer terminar com medo do fracasso, da falha, do erro. E as pessoas só começam as coisas e não terminam. Então, para buscar consistência,
a primeira coisa que eu sempre recomendo é começa e termina aquilo que você está fazendo. Não distraia, não disperse no meio do caminho. E se você decidiu que não está atingindo o resultado, então para aquilo. Mantenha assim, encerra o processo. As pessoas não estão encerrando os processos. A gente vê isso, às vezes, até na linguagem, no WhatsApp. As pessoas têm uma conversa contínua. Tem pessoas que eu estou conversando com o WhatsApp, acho que já tem uns 3 meses. E assim, é uma conversa hoje, passa 3 dias, outra conversa, vai falando frase, aí depois responde. Quer dizer, a gente está achando que existe um contínuo que não é verdade. E ele afeta a consistência quando a gente precisa mostrar um pouco mais de valor, um pouco mais de consistência, né? Assim, de recheio, né? As pessoas estão numa camada muito superficial e o mundo, do jeito que está mostrando como é fácil ser superficial. E pior, nós estamos vendo a realidade sendo pautada por pessoas decidindo, tomando decisões importantes, e quando eu digo decisões importantes, são decisões que têm uma dificuldade maior para reverter se você precisar. Decisão importante não tem a ver com o valor da decisão, tem a ver com a capacidade que você precisa dar, a energia que você precisa dar, caso você precise reverter uma decisão. E as pessoas estão tomando decisões com base em superficialidade, informações superficiais ou sem profundidade nenhuma. Então, uma das coisas que eu percebo, quem se dá melhor depois que passa a crise, e essa que nós estamos passando, ela é muito, muito, muito grande, muito importante, as pessoas que têm consistência, estão gastando o seu tempo, a sua energia nesse momento, em ganhar consistência, em aprofundar. Não estão pegando um post de alguma coisa que viram e já repassando porque querem fazer um bem para a humanidade. Porque às vezes é muitas vezes isso. Não, as pessoas esperam, deixa eu ver esse post, deixa eu dar uma olhada, deixa eu estudar isso aí, deixa eu ler. Ai, mas eu estou tão cansado. Cara, você está em casa. Se você tem a oportunidade de estudar, estuda, mas as pessoas não gostam porque é cansativo. Então, uma das coisas que tem trabalhado muito forte é a ideia de que a consistência é a quem vai determinar quem vai estar bem ou mal depois que tudo isso passar. Oi, Edu, desculpa, joguei um monte de Não, coisa. não, 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 Eu tô tentando completar com você, né? Tô tentando buscar essa questão de como poder, Tem algumas coisas que eu poder gosto. corroborar a consistência. Você falou agora há pouco a questão de curadoria, né? De escolher muito bem, checar as fontes. Tem muita gente, tem muito especialista falando tudo sobre qualquer coisa no meio, e isso vai afetar a nossa consistência, porque ninguém vai esquecer direito o que foi que aconteceu, o que foi que falou, né? As pessoas têm uma memória muito, muito acurada para esse tipo de coisa. Eu penso aqui na questão da consistência, e estou sempre pensando em aspectos muito práticos, né? Então, para mim, a consistência, eu divido ela em duas questões, né? A primeira questão, eu estou fazendo a curadoria, né? Então, só para a gente linkar, né? Eu estou aprendendo sobre o mundo, eu estou gestionando inovação, e para fazer aprendizagem e inovação, eu pretendo ser consistente nas minhas entregas. E eu faço duas observações em relação à consistência, principalmente quando eu vou buscar consistência. A primeira parte é a parte que eu vou chamar de cognitiva, né? Assim, eu estou vendo se o cara tem uma consistência em termos de racionalidade e em termos de discernimento, se o cara sabe discernir muito bem o que ele está falando. Então, eu sempre digo assim, começou a explicar que o mundo, que esse sistema já não serve mais, que o coronavírus veio para acabar com o mundo, que o problema é do capitalismo selvagem, que nós precisamos dar dinheiro para todo mundo, já perdeu a consistência para mim, porque os caras que se baseiam, eu chamo aqui de iGod, né? I é de idealismo, God é generalização, omissão e distorção. Então, toda vez que eu vejo alguém generalizando coisas, distorcendo coisas, omitindo coisas,
fazendo a sua narrativa baseado em fanatismos, alarmismos, não fazendo conta, né? Outro dia eu falei, o cara, nossa, outro dia eu vi um artigo assim, cara, se não der conta, você já viu o artigo do 1 milhão, né? Aí agora 1 milhão de mortes, né? Eu vi um artigo, o cara dizendo, nossa, se marcar, vão ser 1 bilhão de pessoas. Aí eu paro. Eu falo assim, cara, perdeu a racionalidade, né? E aí como para não julgar, eu vou na segunda fase. Eu falo, deixa eu pesquisar da onde o cara trouxe essa informação. E, infelizmente, eu descubro que ele chutou essa informação. Né? Sabe que, inclusive, eu esqueci, essa maior universidade dos Estados Unidos que trouxe a ideia do 1 milhão, né? Que fez um estudo, porque no fundo são estudos baseados em modelos matemáticos, não em realidade. E aí o que acontece? O mesmo estudo, 15 dias depois, fez uma revisão mostrando que não seria 1 milhão, seria 20 mil. Aí eu falei, porra, mas quis dizer a merda do 1 milhão lá para todo mundo ficar. Então, a primeira questão que eu acho que é muito importante, que vai levar à continuidade, é se você tem uma consistência no sentido de um bom discernimento, de uma boa racionalização, sabe? Tá faltando essa racionalização. Se você sabe fazer conta, se você está apresentando dados, sabe? O I é de idealização, o God é de generalização, omissão e distorção, tá bom? Que contrapõe o que a gente chama de, em vez de idealização, é dados. Então, é o DSCS. Então, é baseado em dados, onde você faz uma análise singular dentro do contexto que ela está, trazendo soluções sistêmicas, né? Porque tudo que nós estamos vendo hoje, com todo respeito, né? Porque aí volta, então, no meu esquema, a consistência tem a racionalização, o discernimento e a segunda ramificação é a coerência. Então, coerência seria o aspecto operacional, seria o aspecto motor, né? E aí nós também temos o chavão, né? O chavão, o cara diz uma coisa e faz outra, né? Nós estamos vendo um show de coerência agora entre vários governadores, né? Que uma hora o cara diz para fazer uma coisa, agora não tem dinheiro, e agora ele quer dinheiro, né? Ele fez uma história que gerou a falta de dinheiro, agora ele quer dinheiro. Então tem uma coerência, falta de coerência nessa questão. E essa coerência que eu vejo dentro da consistência é justamente olhar e ver, rapaz, né? Eu estou vendo um cara que tem dinheiro e está ajudando, o cara que não tem dinheiro e está ajudando, e vou repetir isso, disse isso na minha última live, e aí você vê no meio de todo mundo se ferrando, aí você vê lá um estado específico, com um grupo de pessoas específicas, criando uma lei para ganhar 30% de adicional salarial porque está em casa fazendo home office, né? Aí você fala, gente, essa é uma super inconsistência, né? Aí você vê o Maia bloqueando totalmente, radicalmente, a possibilidade de pegar o dinheiro do fundo eleitoral e partidário e ajudar. Aí você fala, você não está vendo a incoerência nessa loucura toda, né? E essa incoerência cognitiva, essa consistência que deveria ser racionalizada com ponderação, com sabedoria prática e a coerência é que, na minha perspectiva, dá o salto para a nossa quarta palavra, né? Que é a continuidade. Né? Então, assim, eu, nesse exato momento, sei muito bem quem são os consistentes que eu quero ter como cliente, que eu quero ter como parceiro e que eu quero ter como amigo. Eu sei muito bem. E a minha forma de analisar é essa que eu acabei de dizer para vocês. Tem uma coisa na continuidade, a gente tem que ficar muito atento, porque tem uma realidade. Independente dos idealismos, das diferenças, uma coisa que eu percebo é que decisões estão sendo tomadas de maneira leviana. As pessoas estão muito rápidas em falar as suas conclusões a respeito de alguma coisa sem perceber o cenário todo. Tem uma figura de linguagem que eu aprendi muito tempo atrás, que é a dos 3 cegos, né? Que foram para a floresta e encontraram um elefante.
E um cego ficou muito perto do rabo, o outro cego ficou lá na tromba. E o terceiro cego ficou no corpo do elefante. Quando eles voltaram para a comunidade deles, eles foram explicar o que era elefante. E cada um explicava de um jeito. Ah, elefante, ele é fininho e é cheio de pelinho e mexe pra caramba. Não, imagina, o elefante é uma coisa mole, parece uma cobra, com 2 furinhos e é muito molhado. Gente, do que vocês estão falando? O elefante é uma parede, é uma coisa dura, pesada, parece um chão. Quer dizer, cada um pegou um pedaço da história e descreveu e tem muita certeza daquilo. E parece que o que a gente está vendo hoje é uma coisa que ninguém está vendo o cenário todo e mais, não estão atentos a todas as consequências que podem advir disso. Então, uma das coisas que eu tenho percebido é que a gente, primeiro, tem que ter consciência de que já alterou o cenário. Independente se o vírus é mais letal ou menos letal, se pode ser ou não pode ser, se a economia vai ou não vai para um lado ou para outro. A gente já tem um cenário instalado, o mundo já está diferente, as pessoas já estão diferentes. Então, qualquer continuidade tem que partir da premissa de que já mudou. Tem algumas pessoas que estão ainda achando assim, não, já vai suspender tudo e tudo volta ao normal. Não, o normal já é outro. Mudou o normal. Então, a continuidade pede da gente um pouco mais de atenção a tudo isso que está acontecendo, porque não volta ao normal. Obviamente, algumas coisas podem parecer que continuam do mesmo jeito, mas eu diria que nós não estamos mais do mesmo jeito. Ninguém passa incólume por um isolamento. A grande maioria das pessoas estão sofrendo o efeito desse isolamento, que envolve aspectos sociais, envolve aspectos pessoais. As pessoas estão sofrendo esse efeito e elas dificilmente serão as mesmas quando a gente estiver num cenário diferente desse. E olha, a gente ainda não chegou ao que pode ser o cenário. E, de novo, pode ser é declaratório. Você reparou? O que tem de gente mostrando o cenário, e assim, algumas pessoas olham esse cenário entendendo que é um apocalipse. Outras pessoas olham e falam, gente, não é tão ruim assim. Ah, você não está vendo direito as coisas. Claro, mas não é nem o apocalipse, nem é também um mar de rosas, é só uma invenção. Não, existe um cenário que ele agora ultrapassa, inclusive, o vírus. Ele já é maior que o vírus. O vírus ele foi o grande pretexto, mas existe um cenário que está revelando a verdade de algumas atitudes, de algumas pessoas, e a gente precisa prestar atenção nisso, porque você falou um pouco agora sobre a curadoria de informações. As pessoas estão aprendendo a fazer a curadoria, inclusive de relacionamentos. As pessoas estão começando a se revelar. Eu diria que hoje, quando a gente vê políticos de um modo geral, mas pessoas de um modo geral, manifestando a sua opinião e agindo sobre ela, elas estão se revelando. Então a gente está começando a perceber quem que estava mais superficial, quem que estava mais consistente e sim, quem que está se preparando para continuar. Porque depois, isso tudo que a gente está vivendo vai passar. Vai ter um momento ali na frente que a gente vai olhar para isso que a gente está vivendo agora no passado. E quando a gente olhar isso, a gente vai lembrar disso e vai falar, o mundo continua, sempre continua. O mundo não está indo para um apocalipse. Senão é mais fácil desistir mesmo. Tá? Nós não estamos indo para o apocalipse, nós estamos indo para um mundo que ele vai continuar, só que de uma nova maneira. Então, a primeira percepção, e esse foi o insight que eu registrei, é a gente ter consciência de que já mudou tudo. Portanto, exige-se decisões e soluções inéditas para nós, no pessoal, e sim, no meio que nós vivemos, seja na corporação, seja nas vendas, seja nos nossos negócios, a gente vai precisar tomar muitas decisões inéditas. E decisões inéditas trazem falhas. E falhas a gente vai ter que aprender a lidar com elas, né? Não fugir Perfeito. delas. Uhum. Então, em relação à continuidade, se a gente tem 7 minutinhos, aparentemente, né? Então, deixa eu tentar ser bem sintético em relação à continuidade.
eu acho que a palavra, para mim, são duas palavras muito fortes dentro de continuidade. A primeira é ética e a segunda é soluções sistêmicas. Eu acho que toda continuidade daqui para frente é você ultrapassar a mente dicotômica maniqueísta, né? A mente dicotômica maniqueísta sempre faz assim: tem um culpado, tem um problema, tem um Exato. responsável, tem uma solução, tem alguém que tem que pagar, né? Ele está sempre preso e a complexidade vai matar a dicotomia, porque a complexidade fala de variáveis, né? Nós estamos vendo agora uma grande polarização: saúde ou economia. Aí tem os exagerados, os alarmistas falando, não, a vida é mais importante do que o lucro. Eu odeio essas coisas, eu odeio todo o meu ódio mesmo, porque assim, eu acho que está todo mundo preso. Está todo mundo preso numa questão dicotômica. E o mundo, a continuidade do mundo, outra coisa que eu falo, a complexidade ela não vai diminuir para a gente, né? Então, quem vai ter continuidade é quem aprender a lidar com a complexidade. Então, você Exato. precisa aprender a lidar com inúmeras variáveis, né? Então, não é saúde versus a economia, é saúde mais social, mais economia, mais 10 variáveis. Eu estou preparado para lidar com 10 variáveis. Então, a continuidade vai ser de quem, né, conseguir sempre pensar, ter o que a gente chama hoje de uma mente ambidestra, né? Pensar com os dois lados ao mesmo tempo. Então, eu vou mostrar só um slide, sim, rapidinho, tá? Só para entender o que eu chamo aqui do sistêmico vertical e do sistêmico horizontal, tá? O sistêmico vertical, que eu tenho visto hoje, conversado com os empresários, que é algo que eu considero super importante, a mente dicotômica, se você está faltando dinheiro, o foco da mente dicotômica é só o financeiro. E aí é como se ele usasse todos os recursos, toda a inteligência, todo o tempo dele para pensar só no financeiro. Em resiliência, a gente fala já do scorecard de resiliência. Você tem que pensar, no caso aqui, em 4 perspectivas ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho que pensar em financeiro para não perder caixa, mas eu também preciso jogar uma parte da minha inteligência para pensar em inovação, como a gente falou exatamente agora. Mas eu também preciso pensar no momento em qualificar o meu produto, porque se o seu produto é um curso online, agora tem 7.000 pessoas vendendo cursos Exato. online. Como você se diferencia? Então, nessa sistêmico vertical que eu chamo aqui, né? Nesse sistêmico vertical, ou seja, você tem 4 perspectivas para trabalhar. Uma delas que eu vejo como é fundamental aqui é ter o seu unique, né? É ter a sua diferença, é ter um produto que se diferencia de todo mundo, né? Então, se você fez um e-book para dizer para os seus clientes para eles ficarem em casa, todo mundo disse essa mesma coisa. Então, aí está uma questão de continuidade que eu acho super bacana, ligada ao diferencial. É assim, né? O disparo para qualquer lado, ele não pode ser feito sem antes você ter uma análise estratégica e o próprio posicionamento da sua marca, né? Não se vende à toa, não dá as coisas grátis, porque isso vai ser muito difícil de você se recuperar depois, né? Então, essa Exato. continuidade no contexto das soluções sistêmicas, para dentro da empresa, eu não posso só pensar no financeiro. Claro que eu tenho que ter caixa, é claro. Então, você tem aqui, eu vou só fazer um visual mais simples para você, tá bom? Porque aqui eu estou estratificando em 3 camadas em cada perspectiva, mas eu vou pegar só uma para facilitar. Então, você pega aqui, eu vou cuidar do planejamento financeiro, faça isso, é importante, mas eu preciso encontrar um tempo dentro do meu dia para pensar em inovação, para estar em contato com os clientes. Mas eu não posso dizer para o meu cliente que eu acabei de fazer um e-book para ele como ficar no home office. Ligue a luz. Tem um Coloque a tempo para roupa, não você. fica de pijama. Coloca, não fica de pijama, vai se fuder, não fica de, eu fico quando eu quiser na coisa, né? Aliás, aliás, desculpa, eu saio um pouquinho do tom, mas assim, sabe o que eu descobri agora? Contaram para mim, o Sidney sabe, mas a gente não vai contar a fonte, tá? Uma grande escola de administração, né? Demorou um tempo para fazer as aulas
E aí agora essa escola tem um bedel. Cara, entra alguém na sala do Zoom. Entra um bedel, sabe o que é um bedel, né? Entra Sim, sim, um sim. cara na sala do Zoom para ver como é que o professor está dando aula em pleno 2020. Aí Eu sabe qual vi, foi o Du, lance? Aí sabe qual é o lance? Tinha um aluno, imagina você aqui, tomando. a Larissa tá aqui, qualquer um aluno ali, né? Imagina que aí, de repente, o bedel viu que o Tiago Marçal, que está aqui comigo, o Paulo Oliveira, que a Ângela Guedes, que está aqui comigo, viu, né, que o Paulo estava tomando, o Tiago, né? O Tiago estava assistindo a minha live com cerveja. Aí sabe o que o Bedel fez? Pulou na frente, avançou na frente da fala do professor para dar um Para pedir. esporro no Bedel, no aluno, porque ele não jamais poderia fazer uma live tomando cerveja. E aí eu Adu, falo, mas olha, eu vou tomar aqui agora, porque você deu uma boa ideia. Tá? A gente vai mudar, não vai ser café insight, vai ser vinho insight. Ainda bem que a não, gente não pôs o bedel aqui, viu? não, mas sabe o que é isso? Assim, aí eu acho que o Sidney falou uma coisa importante aqui. É nas crises que a gente vê como exatamente as pessoas pensam e atuam, entendeu? Se Então, revelam. alguém que se revelam, alguém que para pensar no vinho e não para qualificar o seu produto, que é meia boca, né? Você Uhum. sabe quem o cara é, né? Tudo isso era para falar da quarta, da qualificar o produto. Continuidade. Qualificar o produto é muito importante agora, amigos. Qualificar o seu serviço. Por quê? Porque está comoditizando. Eu preciso pensar antes, eu não posso atirar Uhum. de qualquer lado. Então, o que eu sempre faço? E aí, obviamente, vocês viram a quarta dimensão, que é saúde, aprendizado, inovação, que nós falamos tudo isso. Então, como consultor, o que eu tenho visto é que uma grande parte dos empresários, das empresas, eles estão focando muito, e precisa, Uhum. não estou dizendo que não precisa, focando muito no financeiro e esquecendo todas as outras perspectivas que vão, de forma sistêmica, criar soluções para a sua continuidade, tanto a sua continuidade quanto a continuidade do cliente, tá bom? Muito bem. Edu, vamos manter a nossa disciplina, são 10 horas, vamos encerrar o nosso Café Insight. Você que nos assistiu, nos acompanhou até agora, espero que tenha sido rico para você. A gente tem uma tentação muito grande agora no online de abrir para quem quiser falar, mas a gente já tem percebido que muita gente quer deixar recado, então, enquanto a gente está aqui fazendo os encerramentos, se você quer deixar um recado para a gente, deixa aqui no chat. Pode ir deixando no chat, a gente vai registrar. Uma coisa interessante que a gente fez dessa vez foi capturar o e-mail de uma parte de vocês. A gente abriu inscrição, capturou o e-mail e mandou a senha. Nós temos intenção de fazer isso em outras oportunidades. Então, você que deixou o e-mail com a gente, saiba que a gente não vai ficar mandando newsletter, um monte de coisa, não é para isso fim, não. Quando tiver o próximo Café Insight, nós estamos comunicando nas redes sociais. O Edu está comunicando bastante nas redes sociais dele, eu também na minha. Quando a gente fizer o próximo Café Insight, eu me permito o atrevimento, Edu, de pensar em nomes para convidar agora, para a gente fazer o Café Insight A3, como a gente já fez isso em outras oportunidades, trazendo outros amigos aqui para a gente debater questões, fazer dessa maneira, tá? Então, você que nos assistiu, aguarde novas informações. Se você recebeu o e-mail, coloque ele naquela parte que não fica para o spam. Se você não recebeu, dá uma olhadinha no seu spam, que de repente o e-mail com a senha de hoje foi para lá. A gente está com essa sala, a gente vai fazer novas senhas, novas sessões, novos cafés insights aí, enquanto nós estivermos nessa realidade. E sim, quando a gente puder, a gente vai estar fazendo o Café Insight agora, transmitindo também online, lá da nossa padaria, né, Edu? Quando a gente puder voltar lá, porque até a padaria está fechada. Tá. Gente, deixa eu fazer 3 comentários rápidos aqui. Primeiro, alguém me perguntou sobre a fonte dos 58% distraídos, tá? Eu tenho a fonte, é uma matéria que inclusive está em inglês. Eu mandei o meu e-mail. Sidney, por favor, aproveita e coloca o teu site, o teu e-mail
e as tuas redes sociais para todos, porque um monte de gente pediu a sua rede, tá? Enquanto eu vou falando, você pode colocar aí para todos. Tá, eu vou escrever aqui, então. Isso. Então, meus amigos, ó, esse estudo, que é um estudo de resiliência, se eu não me engano, saiu em Harvard agora. Eu tenho esse estudo, ele está em inglês, eu posso passar. Então, quem me pediu aqui, que eu não lembro mais quem, pega o meu e-mail e pede para mim que eu passo com o maior prazer, tá bom? Tem também um produto que eu achei maravilhoso, que é um produto da McKinsey, que é uma espécie de um dossiê da McKinsey sobre crise. Nossa, só que está em inglês, mas você sabe que o Chrome traduz tudo, né? Assim, então vale muito a pena. Me pede esses dois que eu te passo, tá? Terceira questão, eu queria aqui honrar um elemento da continuidade, que é o nosso relacionamento de potência, tá bom? Então, eu queria pedir um presente para vocês, queria te pedir um agrado, que vocês pudessem escrever agora, né, dentre essas 4 palavras que nós conversamos, aprendizagem, inovação, consistência e continuidade, qual foi a mais importante para você? Uma ou duas mais importantes? Aí é um presente que você dá para a gente ter uma noção do impacto desse nosso café, o que você achou mais importante, né? O que você considerou mais relevante do nosso papo aqui, tá bom? Eu acho que é isso. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. A gente fez um esforço danado para não passar do horário. E eu vou dar um beijo grande em vocês e vou passar para o Sidney finalizar, tá bom? Beijo grande. Tchau. Bom, pessoal, eu coloquei aí o meu site. Eu acho que lá no site tem todos os encaminhamentos das redes sociais. Dei um destaque para o Instagram também, que eu tenho feito bastante movimento lá e estou alterando o movimento. Amanhã farei no Instagram uma live com o Giovanni Nunes. O Giovanni Nunes, é aquele nosso amigo lá do Melhores do Mundo. Quem lembra do Joseph Klimber é a pessoa que roteirizou o Joseph Klimber. É uma pessoa muito legal. A gente vai falar amanhã às 11 horas aí no meu Instagram, tá bom? Eu deixei também no chat aqui o endereço do Café Insight. Quem tiver oportunidade, estiver com disposição para assistir, nós já estamos colecionando 51, agora com esse, né? Mas são 50 gravações de Café Insights com gente muito legal, gente que nos acompanha nesses últimos 4 anos que a gente começou a dividir isso aí. Então, para aqueles que gostam de assistir, tá disponível no site, também está disponível no Spotify. Você pode baixar lá Café Insight no Spotify e você tem todos os áudios dos nossos bate-papos, tá bom? Eu quero agradecer cada um que esteve conosco. Também, desculpa, Cí, eu só esqueci que no dia 9/4 agora, na quinta-feira, às 4 horas, a palestra que eu fiz no sábado, que um monte de gente não conseguiu, que é as 5 mentalidades para criar o futuro, eu vou fazer de novo aberto, tá bom? Vocês vão ficar sabendo, é 9 horas, eu vou passar a senha para vocês, se quiserem assistir, se não assistiram, ou avisar as pessoas que porventura não conseguiram assistir a palestra, tá bom? Uma coisa interessante para a gente reaprender nas redes sociais é justamente esse movimento de conexão entre todos nós. Então, às vezes, você está assistindo, está valendo a pena? Chama a pessoa pelo WhatsApp, entra aqui, vai lá, porque quanto mais a gente se conectar, mais a gente vai aumentando a força desses movimentos para todo mundo, tá? O Du está fazendo essas palestras, amanhã eu tenho essa live. Eu também estou querendo fazer movimentos dessa natureza aí com bate-papos com os amigos, então eu vou chamando os amigos, a gente vai fazendo esse movimento. E se você está gostando, chama as pessoas. Às vezes, rapidinho, a gente chama a pessoa que está lá distraída fazendo alguma coisa ou assistindo alguma coisa que talvez não fosse tão importante, e ela vem e participa com a gente, tá bom? Então, Du, eu vou agradecer e fechar aqui. Você que é o anfitrião, então eu agradeço todo mundo que nos assistiu. Espero que tenha sido um momento bom para vocês. Para a gente sempre é muito bom. A gente convida vocês para o próximo Café Insight. Obrigado, gente. Um beijo grande. Eu vou deixar a sala um pouquinho aqui aberta ainda para vocês poderem escrever, tá bom? De qualquer forma, as carinhas que eu estou vendo, um beijo para todo mundo. Muito obrigado aí por ficar com a gente 1 hora, né? Beijo grande, beijo grande. Beijo para o meu primo Charles, que está aqui me acompanhando também. Nossa, tem um monte de gente bacana aqui, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem com Deus. Boa semana para vocês.
eu vou deixar aberto aqui, porque agora às 11 horas eu tenho uma outra live e hoje é o dia das lives, tá bom? Tem o meu e-mail. O Sidney gosta muito de fazer isso e eu também gosto, de verdade, que é poder conversar, poder tirar dúvida, poder bate-papo. Então, eu sempre abro um espaço para poder conversar com as pessoas, tá? Então, tem o e-mail, se precisar tirar alguma dúvida específica, fiquem à vontade, tá? Beijo. No Instagram acho que é o melhor, a gente responde muito mais rápido lá. O WhatsApp eu tô achando uma bosta, porque tem 5.000 grupos, e aí você não dá conta daquilo, então acho que consigo responder melhor mesmo por e-mail ou pelo Instagram, tá bom? Beijo grande, sim, prazer. Deixa o teu e-mail. Já deixei. Já deixei sim, tá bom? Beijo grande, tudo de bom para vocês. Eu vou deixar a sala aberta um pouquinho para vocês poderem me dizer entre as 4 qual foi a mais importante ou as 2 mais importantes para vocês, tá? Beijo grande, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.